Só que aqui nós vamos ter que ajeitar pra aparecer nós duas bem. Esse fundo maravilhoso da residência da Virgínia. Oi, Cristina. Vou pra cá pra você aparecer também. Live surpresa no Instituto em Família. Semana passada a gente não conseguiu fazer. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre insatisfação. Oi, Matheus. Oi, Luciana. Chega mais, amiga, pra cá. Aí, ó. Esse aparece de cá. De lá. Isso. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Nós estamos ao vivo no Facebook, pela página do Instituto em Família. Oi, bonita Cristina. Ela tá falando oi, bonitas. Oiê. Nós estamos também na página do Instituto em Família pelo Instagram. E estamos pelo da Virgínia. Aqui também a Lúcia entrou pelo Facebook. Seja bem-vindo, Lúcia. Bem-vinda. A gente vai procurar ficar atentas caso tenha alguma pergunta. Mas Tamaruzinho. Itamar. Oi, Tamar. Nós vamos falar sobre insatisfação hoje. Aqui essa pessoa, se quiser, eu não conheço. Deco. Então, nós vamos falar sobre insatisfação. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão de real e ideal, e a Virgínia vai falar um pouco da percepção dela. Quando a gente cresce, quando a gente nasce numa família, primeiramente, já existe uma expectativa a respeito de cada um de nós. A primeira coisa que a mulher pensa quando ela está grávida é menino ou menina? Então já existe uma expectativa. E em cada família existem regras, existem valores, existem comportamentos que todo mundo faz e é aquilo daquele jeito mesmo. Só que quando a criança cresce um pouquinho e ela começa a ir para a escola, ela começa a perceber que aquilo que antes era a realidade dela, o mundo dela, já ficou um pouco diferente. Porque até mais ou menos 5 aninhos, 6 aninhos antes dela ir para a escola, o que vale na casa dela, o que acontece entre o papai e a mamãe, o que acontece no dia a dia dela, no convívio com os familiares, é a realidade. Mas quando ela começa a ir para a escola, que às vezes ela vê que o coleguinha tem uma mochila mais legal, que a mãe da coleguinha parece ser mais bonita, que às vezes o papai e a mamãe do coleguinha vêm buscá-lo ou buscá-la, e às vezes essa criança que está observando, às vezes é o irmão mais velho que vem, às vezes é a babá que vem buscar, essa criança ela começa a criar dentro dela um ideal. Ela primeiro começa a criticar de forma inconsciente, por que na minha casa não é assim, por que comigo não é assim. E ela começa a criar dentro dela um ideal de como ela acha que as coisas têm que ser e de como ela acredita que as pessoas têm que ser. O primeiro ideal que cada um de nós tem é a respeito de nós mesmos. Lembra aí quando vocês eram crianças? Quando eu crescer, eu quero ser... eu vou ter tal profissão, eu vou ter uma casa assim, eu vou morar com os meus amigos, eu vou morar fora do Brasil. A gente começa a ter uma série de expectativas, uma série de idealizações. Na sequência dessas idealizações, a gente cria um ideal de como uma boa mãe tem que ser. Nós temos um coleguinha passando por aqui num avião, vai fazer um barulhinho aí. De como uma boa mãe tem que ser, ou de como um bom pai tem que ser. A gente também tem um ideal, acho que vai ficar bem alto, mas vai passar. A gente também tem um ideal a respeito da nossa profissão, a respeito do parceiro ou da parceira que a gente quer encontrar ou que a gente tem. A gente tem também um ideal a respeito da nossa história pessoal. Às vezes nós temos aí 30, 40, 50 e poucos anos e pode ser que já tenha passado, né, pela sua cabeça, pela minha, pela da Virgínia, mas não foi bem isso que eu imaginei que ia acontecer na minha vida, não era bem isso que eu tinha planejado. E quanto mais a gente idealiza, quanto mais a gente tem expectativas a respeito das pessoas e das situações, maior é o nosso nível de frustração, de decepção e de insatisfação. Na constelação familiar, a gente fala que para a gente poder olhar para nossa mãe do jeito que ela é, olhar para a mãe real que nós temos, a gente precisa quebrar o ideal que a gente tem na nossa cabeça, no nosso coração, de como uma boa mãe tinha que ser. Então, se eu elimino esse ideal, eu posso olhar para minha mãe como o ser humano que ela é,
cheia de qualidades e de dificuldades, e dizer, essa é uma mãe boa para mim. E estar mais próxima dessa mãe real, dessa pessoa real. A gente costuma falar no consultório que quanto maior é a expectativa, maior é a idealização, a frustração e a decepção vêm na mesma proporção. Né, Virgínia? O que você acha que acontece assim quando a pessoa fica insatisfeita? A Virgínia escreveu um texto bem bacana a respeito disso. Mas eu fiquei pensando também, antes de falar sobre isso, sobre que você falou, pais que criam os filhos para serem maravilhosos, que criam os filhos para serem o príncipe ou a princesa, e isso, quando chega lá na frente, a pessoa vê que ela não é maravilhosa nada, que ela é só mais uma. Isso. Só mais uma na vida, que ela não tem algo tão especial assim, e que a vida não vai tratar ela da forma como os pais a trataram, né? Que a vida tem dificuldades, que não é fácil ter sucesso, que não é fácil encontrar meu lugar no mundo, que eu vou ter que, eu falo, subir vários morrinhos internos para eu chegar em algum ponto que seja meu e não o que os outros decidiram ou escolheram para mim, né? Às vezes a gente aprendeu um padrão de coisas que eu preciso ser e ter na vida para alcançar determinado sucesso, para ser feliz. E quando a gente é adulto, a gente descobre que esse padrão é muito falível, né? Que esse padrão ele não existe. E quanto mais eu tento colocar as pessoas dentro dessa forma, colocar um parceiro dentro da forma do que eu considero que seja um homem bom para mim, colocar meu casamento dentro de uma forma do que eu considero que seja um casamento bom para mim, colocar o meu trabalho, o quanto eu ganho dentro dessa forma, quanto mais eu faço isso, mais de esforço eu despendo internamente e mais frustração eu posso me deparar. Então, quando a gente cai na real, e leva um tempo para cair na real, vem uma dor. E aí eu vou precisar subir o morrinho dessa dor, eu vou precisar atravessar e sentir essa dor para encontrar o meu lugar, a minha identidade, quem sou eu, o que tem sentido para mim, o que de fato é importante para mim, né? Às vezes para uma pessoa o que é importante para ela é ter paz dentro da casa dela mais do que ter uma casão. Às vezes para outra pessoa é mais importante ter um casão, é aquilo que tem sentido para ela. Então, o que tem sentido para você? Então, quando a gente pensa em insatisfação, a insatisfação ela está muito ligada a eu estar fora do meu prumo, eu tô fora daquilo que eu considero que é importante para mim. Muitas vezes a insatisfação é porque eu fico tentando encaixar as pessoas nessa forma. Eu fico tentando ser o que eu não sou. Eu fico tentando ter uma vida que não tem a ver com aquilo que eu tenho. Então, tanto tem a ver com essa confusão de identidade, quanto também tem a ver com a dificuldade de aceitar a vida como ela é. Né, Paty? Sim. Eu fiquei pensando, essa questão da idealização, enquanto você está falando, eu fiquei pensando não só colocar as pessoas nessa forma, mas também estarmos dentro de várias formas, porque a gente acha que a gente tem que ser de um determinado jeito, porque é mais adequado, porque nós vamos ser mais aceitos se a gente for dessa forma. E assim, sair desses gestos é um trabalho, é um esforço, é um desafio. E ao sair desse gesso, pode até ser que eu olhe para o outro e eu ainda não enxergue o outro como o outro é. Que eu ainda tenho expectativas, porque eu já estou trabalhada, mas eu ainda tenho expectativas com relação a esse outro. Então leva um tempo essa caminhada, mas eu acho isso é o que a gente propõe, né? Eu acho que é muito válida essa caminhada, da gente olhar mesmo para essas coisas e abrir mão desses gestos e dessas idealizações que a gente tem a respeito de quem a gente acha que a gente tem que ser e de quem a gente acha que o outro tem que ser. Ou de como a gente acha que a vida tinha que ser com a gente. Isso. E Amandas, qual é o perfil das Amandas? A Amanda é, de novo, né? É a personagem do livrinho lá, do e-book que a gente escreveu, que conta sobre uma menina que se abandona desde pequena para ficar olhando para a dor dos pais. E aí ela começa a desenvolver esse olhar crítico que a Paty falou no início, de como é que eles deveriam ser, como é que a vida deveria ser, em desacordo com o que é. Então, a Amanda começa a criar várias ilusões.
Então, no perfil da Amanda, é muito comum que as pessoas, que Amandas cheguem no consultório muito insatisfeitas com o relacionamento, muito insatisfeitas com a vida delas, e elas reclamam, se queixam muito do parceiro, das coisas que o parceiro faz e que ele não devia fazer, ou do que ele devia fazer e ele não faz, do quanto elas estão exaustas, do quanto elas se sentem sozinhas na condução da família, na busca do que é melhor para a família, como se esse parceiro desmoronasse nela o tempo inteiro essa forma. Ele martela a forma e ela vai lá e tenta fazer ele encaixar na forma de novo, arruma a forma, tenta fazer ele encaixar, ele martela a forma e ela vai lá e tenta fazer ele encaixar de novo. Então, Amandas, a insatisfação é um tema muito comum na vida dessas mulheres e na vida desses homens também, que têm esse perfil de serem perfeccionistas, de serem exigentes, de serem pessoas lutadoras, que buscam o melhor, mas que exigem que os outros que o rodeiam sejam tão bons, sejam de acordo com essa forma. Então, às vezes é importante a gente perceber, quando eu fico tentando fazer o outro se encaixar dentro da minha forma, será que eu estou assumindo a responsabilidade pelas minhas necessidades? Será que eu estou me posicionando, dizendo não? Porque às vezes eu não estou. Aí, voltou. Isso. Então, se o seu parceiro é acomodado ou parceira, se é desligado, se é agressivo, violento, se bebe demais, essa pessoa, ela é assim, né? Eu falo, o tanto que é difícil a gente que busca ajuda conseguir mudar. Pensa pessoas que não buscam ajuda e não querem mudar. É praticamente impossível. Uhum. Então, Amandas ficam fazendo força para que esse outro mude. Ela acha que ela só vai ser feliz depois que o outro mudar. Depois que o outro passar a dar atenção para a família. Virgínia, são coisas básicas. Mas ele não dá, ele tá lá dentro da característica dele, de acomodado, de alcoólatra, de agressivo, de desligado. Ele tá lá dentro da característica dele, ele não tá disposto a mudar. Enquanto você ficar olhando para ele, esperando que ele mude, para que a sua vida melhore, você vai se frustrar. Uhum. E tem mulheres e homens que estão nessa tentativa há anos, pelejando com uma pessoa e reclamando que a vida dela não melhora, porque essa pessoa só faz cagada na vida. Então, o primeiro passo é desistir. Você precisa desistir do outro. Desistir de querer que o outro seja como você acha que ele tem que ser. Isso. É nesse sentido, não é desistir da pessoa. Isso, porque é claro que a pessoa é uma pessoa importante, que você ama, às vezes é um filho que te dá trabalho, né? É claro que essa pessoa é importante, que você às vezes precisa passar pelo sofrimento junto com ela, aguentar dificuldades junto com ela, ter compaixão pela dor dela. Mas existe uma diferença entre fazer isso e usar de todo o meu esforço e de dedicar toda a minha vida tentando fazer com que o outro se adeque àquilo que eu acho que é melhor. E quando você faz isso, é quando você se perde, quando você entra num círculo de insatisfação e de lamentação da vida que você tem, e quando esse relacionamento começa a ficar caótico. A Alcinara entrou, a Camila entrou, mulherão da essas duas, você também. Alcinara, como sou grata ao universo de ter reencontrado vocês, lindeza do meu coração, sejam bem-vindas, meninas. Enquanto a Virgínia foi falando, eu fiquei pensando, às vezes as nossas insatisfações são com coisas pequenas, às vezes nem são. Às vezes eu nem tenho um parceiro alcoólatra, ou um pai alcoólatra, ou alguém agressivo. Mas às vezes eu reclamo, meu marido não me ajuda, minha mãe não me entende, minha irmã só me critica. A gente precisa sair desse lugar de nos vitimizar, de ficar lamentando e fazer alguma coisa com isso. Não, mas você não entende, eu já melhorei, eu já fiz terapia, eu fiz um tanto de coisa, e o outro é que não melhora. Aí a gente entra na arrogância. Então, é uma linha muito tênue entre a vitimização e a lamentação e a arrogância.
Porque a gente tem que estar disposto. Ontem a gente teve uma aula aberta e eu falei muito isso. A gente precisa estar dispostos a nos tornarmos os adultos que nós somos. E adulto se responsabiliza pelo que está sentindo. Adultos fazem alguma coisa com o que estão sentindo. Não ficam só reclamando ou lamentando que a vida foi ou é injusta, que as pessoas foram ou são injustas. Faça alguma coisa com isso. Isso. E uma característica que amarra essas e a dó. Então, culpa e dó. Características frequentes que a Virgínia está falando, culpa e dó. Isso. Então, vamos supor que você reclama que o seu parceiro ou a sua parceira gastam além da conta. Que gasta além da conta ou que não coloca dinheiro suficiente dentro de casa. E que essa pessoa está sempre em dívida. E que você é a pessoa que mais trabalha e é a pessoa que mais coloca dinheiro dentro de casa e que mais se preocupa em aumentar a renda para que vocês tenham uma qualidade de vida. Aí, vamos pensar que essa pessoa chega para você e que você tem esse perfil de Amanda. Não é uma situação isolada, é uma situação repetitiva. Uhum. E aí, vamos supor que essa pessoa percebe que você fez algo com o dinheiro por você. Que você resolveu gastar um pouco a mais com você, o dinheiro que você ganha. E não está faltando para a família. E aí, ele chega para você e te pede dinheiro emprestado. E te pede dinheiro emprestado e fala para você, mas você fez aquilo por você, então você precisa me emprestar aquele dinheiro. E aí, vamos supor que você sente culpa de ter feito algo por você, ou que você fica com dó da pessoa, porque você sabe que essa pessoa está precisando do dinheiro. Aí você cede, empresta o dinheiro para a pessoa e depois você fica muita raiva da pessoa porque ela gastou o dinheiro e não resolveu a situação que ela disse que resolveria, como você já sabia que ia acontecer, porque esse é o perfil da pessoa. Então você primeiro fica com culpa, você morde a isca dela como uma salvadora e você sai da situação perseguindo ela e se sentindo vitimizada de que ela mais uma vez te usou. Então, aí nesse caso, qual que é a sua responsabilidade? É assumir a sua necessidade e dar conta da culpa que você sente ou da dó que você sente. Porque por trás dessa culpa pode ter outras coisas. Pode ter orgulho, pode ter uma necessidade oculta de se vingar dos homens, pode ter um sentimento de superioridade. Olha ele de novo precisando de mim. E depois eu tenho direito e quantidade de erros dele suficientes para jogar aquilo na cara e confirmar mais uma vez o quanto ele faz tudo errado e o quanto eu estou sozinha na relação, tentando tudo sozinha. Então, qual que é a responsabilidade dessa pessoa? É dar conta da culpa dela. É dar conta do sentimento que faz ela ceder a algo que racionalmente ela sabe que não é ok. Então, não é só saber o que fazer ou não, mas é também dar conta de atravessar o sentimento ruim, de administrar a culpa e de olhar para mim e ver o que está por trás dessa culpa, o que está me movendo a alimentar essa situação de dependência emocional nesse relacionamento. Porque Amandas, elas nutrem relações de dependência. É assim que elas se sentem acariciadas, amadas, sentem que são importantes, porque o outro precisa delas. E porque o outro não faz tão bem quanto ela. Então, ela tende a se relacionar com homens fracos. Os homens tendem a se relacionar com mulheres fracas, para que eles tenham o controle da situação. Então, para eu sair disso, eu preciso assumir as minhas necessidades, olhar para essas características e, através de leituras, de busca de autoconhecimento, de terapia, e lapidando isso dentro de mim, ao invés de ficar sempre buscando relações de dependência. Eu sou responsável pelo que eu sinto, eu sou responsável pelo que acontece na minha vida. E é essa prática que me tira da roda da insatisfação e da lamentação. Enquanto a pessoa não fizer isso, ela não consegue nem decidir se ela quer ficar na relação ou não, se ela vai insistir na relação ou não. Porque primeiro ela precisa se assumir e aí começar a ter comportamentos de aprender a dizer não, de estabelecer limites, para só então ter condições de decidir se quer ficar na relação ou não.
Ela precisa se assumir para sair da dependência emocional. Então, uma vida de insatisfação, pessoas que sofrem muito, que reclamam muito, que estão sempre insatisfeitas, é muito frequente que elas vivam relações de dependência, que elas busquem relações de dependência. Porque a autonomia não é amiga da insatisfação. Na autonomia, eu me assumo e eu ajo a favor da minha vida. Na dependência, eu forço o outro, eu fico tentando empurrar ou puxar o outro para fazer aquilo que eu acho que é certo e me sinto cada vez mais presa na relação. Isso você pode pensar em relação ao trabalho, na relação de trabalho, na relação de amizade, na relação com o parceiro. Qual é a sua insatisfação? O que você tem feito em relação a essa insatisfação, mas que depende de você? E depois disso, qual decisão eu tomo em relação ao que me causa a insatisfação? Eu fico? Eu saio? Eu preciso mudar alguma coisa? Me posicionar? Tomar alguma atitude? Então, a pessoa insatisfeita, ela tem muita característica de vítima. Ela é uma lutadora, uma vítima disfarçada de uma lutadora. Muito bom, né? Essa minha amiga, ela é muito foda. Vocês têm alguma pergunta sobre isso que nós estamos falando? Vocês se sentem insatisfeitos em alguma área da vida de vocês ou com alguém em particular? Se vocês quiserem compartilhar. Oi, Poli. Nós estamos falando, sister, sobre insatisfação. Aqui no Facebook, a Maria Lúcia conversou com a gente. Espera só um minutinho aqui, pessoal. Meninas, vocês são maravilhosas. Infelizmente, minha net está muito ruim. Sempre vejo no YouTube, fica aguardando a disponibilização lá. Beijos, parabéns. Obrigada, Maria Lúcia. Maria José, Celiane. Oi, Celiane, seja bem-vinda. Tava falando... Eu fui ler e eu esqueci o que eu ia falar. Vocês acreditam? Que isso, minha cabeça? Acontece comigo só toda hora. Esqueci o que eu ia falar. Só toda hora. Lembrei. Bom dia, Lucimar. Tá rolando um vídeo aí na internet sobre um menino indiano. Um menino, muito legal. Então, porque como a gente tá falando de insatisfação, eu mandei uma pergunta na ferramenta de perguntas aqui no Insta ao vivo. Apareceu aí? Não apareceu, Camila? Não. Mas isso que você colocou agora a gente leu. Se você quiser mandar por aqui, a gente responde, tá? Oi, Luciana, linda. Não tá aparecendo essas perguntas não. O Matheus perguntou. Eu acho que é aqui, ó. Peraí. Como sair da insatisfação? Eu tenho que desistir de querer que meu parceiro seja da forma que eu quero, mas posso incentivá-lo a ser uma pessoa melhor. Como sair da insatisfação? Peraí, então vamos lá. Nossa, eu não sabia dessa ferramenta. Esse vídeo, o menino, acho que ele tem 9, 10 anos, ele é um menino indiano, e ele fala assim, o que você pratica? O que você pratica todo dia? Porque o que você pratica, você fica bom nisso. Se você pratica reclamação, você vai ficar muito bom nisso. E você vai... Oi, Carol. E você vai começar a ver coisas para que você possa reclamar. Aí ele dá o exemplo assim, você tá no avião e você olha para o assento que tá logo à sua frente e você tem a impressão que o assento é melhor do que o seu. Se você pratica raiva, você vai ficar tão bom nisso, você vai começar a ver situações e comportamentos de pessoas que vão te deixar com raiva. E você pratica alegria, você pratica a satisfação, a felicidade, porque você também pode ficar bom nisso. E aí ele pergunta, o que você pratica todo dia? Às vezes a gente pratica ficar insatisfeitos. Às vezes a gente pratica reclamar. Às vezes a gente pratica lamentar, vitimizar. Como sair da insatisfação? O Matheus perguntou. A primeira coisa, a gente precisa reconhecer que nós estamos nesse lugar. Hoje de manhã eu também estava falando de uma outra imagem, que é uma imagem de um ônibus que está subindo a serra e tem um passageiro do lado do Poder do Subconsciente. Falei isso no meu story, quem quiser ver. O Matheus está chamando o pessoal para ir lá pro Instagram dele, ó, Matheus Rodrigues Canal. O ônibus está subindo a serra e tem um passageiro que está olhando pra montanha.
E um outro passageiro que está olhando para o vale, que tem um pôr do sol bonito, tem flores lá no vale. E aí eu conversando com uma pessoa muito querida, eu falei para ela assim, de que lado do ônibus que você quer sentar? Porque esse que tá olhando só para a montanha, ele tá vendo só aquele cenário escuro, aquela pedra, e às vezes assim, acostuma tanto que seja, é como se fosse o canto da sereia. A pessoa acostuma tanto com aquilo que ela às vezes nem percebe que está naquilo. Então, eu acredito que assim, a gente precisa fazer uma reflexão, uma autoanálise para a gente poder identificar. Eu me identifico com isso que elas estão falando? Eu tô nesse lugar de ficar reclamando, de ficar insatisfeito? Eu tô achando que a vida tá muito difícil para mim? Que as coisas não caminham? Que parece que meu parceiro não me entende? Que parece que o mundo tá contra mim? Façam aí uma reflexão. Porque se vocês decidirem praticar isso, vocês vão ficar bom nisso. Acho que a primeira coisa para sair é reconhecer. Certo, Vir? Certo. Igual uma pessoa que tem uma compulsão. Enquanto ela não reconhece a compulsão dela, ela não pode mudar. Se eu tenho um problema com comida, enquanto eu não entendo e não aceito que eu tenho um problema com a comida, eu não posso mudar meu hábito alimentar, né? Então, se eu tenho um problema com dependência emocional, se eu tenho um problema que eu tô sempre insatisfeita com a vida, então eu preciso reconhecer isso em mim, voltar a olhar para mim e começar a trabalhar as características relacionadas a isso. Uhum. E insatisfação, características relacionadas, vitimização, a pessoa geralmente fica pondo defeito em tudo, a pessoa tem um sentimento de ingratidão com a vida, a pessoa acumula mágoas, acumula erros das pessoas em relação a ela, como uma forma de ter motivos para continuar na insatisfação. A pessoa geralmente sente culpa e dó, e por isso cede ao outro, e no final das contas fica mais insatisfeita ainda. Então ela chega no lugar, ela seleciona o que tem nesse lugar que eu gostaria de consertar. O que tem na vida dessa pessoa, no comportamento dessa pessoa que precisa ser modificado. O que está errado aqui? Eu vou numa reunião, eu saio de uma reunião, eu saio do encontro com amigos, captando o que tem de ruim naquela reunião, o que fala foi inadequada da pessoa, que opinião, o que teve ali que pode ter chateado alguém. Então é uma pessoa perspicaz em captar isso do ambiente, das pessoas, dos encontros, para depois ficar remoendo aquilo e confirmando insatisfação, comparando a sua vida com a vida do outro. Então, isso que a Paty está falando, a pessoa ficou treinada em captar isso, né? Então, quem é uma pessoa, que nem a gente tem as profissões, um arquiteto, ele vai tender a entrar numa casa e identificar rapidamente os defeitos da casa, né? Um médico, ele vai entrar e ele chega num ambiente lá do hospital, ele consegue captar rapidamente quais são as questões relativas à saúde, à doença que ele precisa agir. E também, às vezes, um médico olha... Opa, aqui no Face caiu. Um médico pode olhar... Ah, meu Deus, concluiu aqui, ver. Vai falando que eu arrumo. Um médico pode olhar para uma pessoa... Eu tô lembrando de uma situação com meu irmão. Ele olhou para uma criança e disse, olha, essa criança ela tem alguma questão cardíaca. O médico fica treinado também a reconhecer esses sinais. Isso, né? Que eu quero falar. E aí eu fiquei pensando, o Matheus colocou assim, ó, cuidar daquilo que vê, fala e ouve. Eu vou aproveitar isso para responder a pergunta sobre o parceiro. E compartilhar com vocês algo muito pessoal. Nós estamos aqui conversando com vocês e tentando reconectar no Facebook. Eu era uma pessoa que reclamava muito. Há alguns anos atrás eu reclamava muito. Eu tinha uma tendência de enxergar só aquilo que eu achava que precisava melhorar. Ou aquilo que eu achava que precisava consertar. Então, primeiro eu reconheci, eu percebi isso. Percebi como? Eu estava em processos terapêuticos, né, já há algum tempo, e eu identifiquei que eu realmente estava reclamando demais. Então, eu fiz um combinado comigo mesma, sem contar para ninguém. Eu decidi que eu ia parar de reclamar. Como que eu fiz isso? Eu deixei de ver as coisas que me deixavam insatisfeitas, que me deixavam tristes? Não, mas eu mudei o foco. Cada vez que eu pensava em alguma situação ou alguém que eu estava triste, que eu estava chateada, que eu estava incomodada,
eu quisesse reclamar, acho que agora deu, viu? Eu podia até reclamar, não deu. Ocorreu uma falha ao reconectar. Devido à baixa qualidade da conexão, seu vídeo foi encerrado. Ai, que pena. Depois a gente carrega e coloca no YouTube e coloca aí. Então, vou pegar aqui o parceiro, a questão do parceiro. Eu já estava casada há muitos anos, tinha 2 crianças pequenas, e eu reclamava muito que às vezes meu parceiro não me ajudava, que às vezes ele não percebia. Olha só, gente, a gente faz muito isso. Não é possível que ele não percebe que eu preciso de ajuda, não é possível que ele não amar. Cada vez que eu pensava que ele não me ajudava, eu pensava assim, poxa, mas ele é um cara muito bacana, ele é um cara parceiro, ele é fiel a mim, ele cuida bem da nossa família. Aí eu falei 4, ó. Eu tinha pensado 3, falei 4. Aí, às vezes, algum tempo depois, viria outra coisa. Nossa, mas ele falou de um jeito, porque a mulher tem uma tendência de achar que o filho é dela, né? Então, é meu filho. Como é que ele fala assim com meu filho? O filho é dele também. Então, opa, peraí, ele tá chamando a atenção do meu filho? Isso me deixa triste, porque às vezes o jeito dele é diferente do meu. Mas ele é um pai muito presente. É um pai extremamente amoroso para os nossos filhos e é uma pessoa que, a qualquer momento que os meninos precisarem, os meninos podem contar com ele. Isso foi me ajudando a criar dentro de mim um pêndulo, uma balança, porque o que é negativo tem um peso muito grande. A gente não consegue colocar o que é positivo na mesma proporção. Então, por isso que eu me comprometi a falar de 3 coisas. O Bert Hellinger fala que só é possível dar certo quando são 2 adultos que estão se relacionando, para quem perguntou sobre casal. Se eu tô com a minha insatisfação aqui com 8 anos de idade emocionalmente, e meu marido com a insatisfação dele com 10 anos de idade emocionalmente, a gente não vai muito longe. Mas como adulta, eu olho para esse parceiro e eu posso mentalmente, ou posso até verbalmente dizer para ele, do jeito que você é bom para mim. Eu digo sim para você e para tudo que move você. E acontece uma coisa mágica, que quando a gente concorda com o outro do jeito que ele é, na maioria das vezes o outro acaba mudando por amor a nós. Então, se antes ele não me ajudava, hoje eu não posso reclamar disso. O Matheus é super participativo, ele lava louça, ele dá banho em menino, ele fica com os meninos no final de semana para eu trabalhar, ele está presente. Então, não é que ele não tem dificuldades e que eu não tenho o que reclamar. Lógico que uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa que não era aquilo que eu queria, nós somos controladores. Mas ele é um cara muito bacana. Então eu valido aquilo que o outro tem de bom, olho para a pessoa que o outro é e não para as características que o outro tem. E aí eu escolho ficar. E só mais uma frase do Hellinger para eu fechar essa fala de casal. Só pode dar certo 2 imperfeitos. Uma relação de casal, eu preciso reconhecer as minhas imperfeições, reconhecer e saber que o outro também tem as imperfeições dele e bancar a relação a 2. Isso que a Paty falou é muito importante e tem uma diferença aí, que é qual é a diferença entre eu reconhecer as características boas da pessoa e eu justificar o comportamento ruim da pessoa porque ela tem um coração bom, ou porque mas é porque ele tá sofrendo, mas é porque ele tem uma história tão difícil. Uma história tão difícil. E aí eu vou aguentar mais um pouco. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Isso é muito diferente. E amandas tendem a justificar. Então, enquanto eu estou justificando, eu estou alimentando a dependência emocional. Quando eu faço o que a Paty falou, eu estou no meu adulto. Eu estou... ela está cuidando da necessidade dela. Ela está verificando se o sentimento e a vontade que ela teve de reclamar é válida, corresponde à realidade, corresponde ao que ela pode fazer em relação ao problema, à dificuldade. Tem na análise transacional um quadro muito legal que a gente utiliza para trabalhar problema, que é assim: eu tenho um problema. Aí, eu preciso... o primeiro passo é reconhecer que esse problema existe. E a pessoa que tem dificuldade de aceitar a vida como ela é, ela começa a negar o problema. Não, isso não está acontecendo, ou isso não é tão grave assim, ou, por exemplo, o seu filho chega em casa com os olhos vermelhos, ele está apresentando sintomas de que ele está experimentando droga.
E aí ele chega em casa com os olhos vermelhos, as coisas estão sumindo em casa, ele tá passando dias fora de casa. Ah, isso não é nada não, isso é coisa de adolescente. Então você nega que existe um problema. O segundo passo é o significado do problema. O que significa esse comportamento do meu filho? O que significa ele chegar em casa com os olhos vermelhos? O que significa ele estar estranho? O que significa estar sumindo coisas em casa? O que significa ele não estar dormindo em casa? Depois, quais são as opções para resolver esse problema? Ah, eu posso sentar e conversar com ele? Eu posso levá-lo ao médico? Eu posso buscar informações sobre esses sintomas que estão sendo apresentados? E quarto, é a minha habilidade em resolver o problema. O que eu posso fazer? Qual a minha participação nisso? No papel que eu exerço na vida dessa pessoa. Quando a gente tem insatisfação e dificuldades em olhar para a situação e agir de forma madura em relação ao problema, eu posso estar vivenciando um processo de negação, eu posso estar ficando presa na raiva, atolada na tristeza, eu posso estar tentando fazer negociações com a vida. Será que se eu fizer isso, essa situação melhora? Será que se eu der um presente para ele, ele fica melhor? Será que se eu fizer uma viagem com ele, ele vai parar de querer usar droga? Situações que parecem que não são situações que estão de acordo com o problema. São situações que passam perto, mas que não olham para o problema como ele é. Assim é tudo na vida. Se eu tenho um problema em relação ao dinheiro, em relação à administração financeira da minha vida, qual é o problema? Em que eu estou gastando mais? Se eu tenho um problema em relação ao meu parceiro, se eu estou com dificuldade dentro do meu relacionamento, qual é o problema? O que eu estou me recusando a olhar? Qual o significado disso? Quais são as opções para resolver isso? Isso é assumir a responsabilidade pelo seu comportamento e pelas suas necessidades. Tá confuso? Não, tá ótimo. É exatamente isso. Né? Porque eu não sou boa em exemplo. A Paty é melhor em exemplo. Você tá falando, eu tô pensando aqui. Às vezes a gente nega mesmo, achando que... Desqualificando o que a gente tá sentindo. Eu fiquei pensando, às vezes, mulheres também que se submetem a relacionamentos agressivos, né? Ou abusivos. Não, mas ele vai melhorar. Mas agora ele entrou num grupo lá de autoajuda, ele vai melhorar. Às vezes a pessoa não vai melhorar. E a gente precisa saber qual que é o limite de cada um de nós para levar uma relação a dois adiante. No caso de filhos é diferente, porque é nossa obrigação enquanto pais cuidar dessa criança ou desse adolescente que está passando por essa situação. Mas no caso de... E tem limite também. Tem que saber qual que é o limite, porque como mãe eu não posso, às vezes não, eu não posso salvar o meu filho. Muitas vezes o que eu preciso fazer é concordar com o destino dele. E isso é bem diferente, mas isso é tema para uma próxima live. Mas você que fez a pergunta de casal, precisa saber qual que é o seu limite, tá? Porque às vezes eu não sei o que está acontecendo aí na relação, mas às vezes você já passou do seu limite e você ainda está negando, achando que a pessoa pode mudar. E uma dica para eu saber se eu estou insistindo para que a pessoa mude ou se eu estou contribuindo para que a pessoa seja uma pessoa melhor e eu também, a relação melhore, é eu saber como que eu estou. Estou exausta? Frequentemente sentindo culpa? Insatisfeita? Brigas frequentes? Toda semana tem algo que me machuca? Né? Se isso está muito forte, talvez você esteja passando do limite. Talvez você não esteja contribuindo, talvez você esteja alimentando a dependência. Então, a referência é olhar para você. A referência é saber como você está, como está a sua energia, como está seu coração, como está a sua saúde. Você está muito ansiosa, com muitos pensamentos na cabeça? Ou você está tranquila nessa relação? Né? Intensidade, frequência. Essas duas palavrinhas me contam se eu estou
caminhando para um adoecimento ou não. A intensidade e a frequência dos sentimentos ruins dentro de mim. A intensidade e a frequência dos fatos que acontecem na relação. Se essa intensidade e essa frequência estão prejudicando a minha saúde psíquica e física, tem alguma coisa errada. Então, é sempre intensidade e frequência. O Matheus está falando, fala do workshop presencial. E a Luciana pediu pra gente fazer uma live sobre bullying. Bacana, vamos pensar nessa possibilidade, porque a gente precisa relacionar que quem sofre bullying também tem a questão do autoabandono, né? E a pessoa acaba atraindo essas situações também para a vida dela. Nós vamos falar sobre todas essas coisas no nosso workshop, dia 10 e 11 de maio, aqui em Uberlândia. Quem for de Uberlândia, é uma oportunidade muito bacana para a gente aprofundar nesse assunto. Quem não for de Uberlândia, vem passar o final de semana aqui para vocês fazerem um workshop com a gente. A cidade oferece muita coisa bacana para vocês conhecerem. E é um workshop que nós pensamos com muito carinho, desenhamos com muito carinho. E a gente tem assim, a confiança, a segurança de falar para vocês que vocês vão acessar coisas muito importantes no mundo de vocês, para que vocês possam aprender a fazer esse resgate e aprender a cuidar melhor de vocês. Foi feito com muito amor, dá até vontade de fazer. Eu queria fazer. É isso. Nós vamos encerrar por hoje. A Flávia enviou uma solicitação para participar. Vai ajudar a acessar essa força interna. O Matheus, ele é nosso empresário, gente. Vocês não sabem, né? Ele é nosso empresário e ele fica lembrando de coisas que são importantes de falar. Tô brincando, ele não é empresário, não. É porque ele tá acompanhando a gente mesmo. A Flávia enviou uma solicitação para participar do vídeo ao vivo, mas a gente não consegue, Flávia, por conta da conexão, tá? Mas se tiver alguma pergunta e você quiser deixar no direct para Virgínia, a gente responde, tá bom? Um beijo, bom final de semana a todos. Bom final de semana e vamos praticar assumir as nossas necessidades ao invés de ficar alimentando uma insatisfação com a vida. Vamos alimentar a gratidão pela vida, pelo que é, pela pessoa que está do meu lado, pelo que eu tenho hoje, né? O que tem na sua vida hoje que é ok, que vale você agradecer, né? Inclusive pelas dificuldades também a gente agradece. Né? Olhar não só para o tanto de degrau que falta para subir, mas validar tudo aquilo que vocês já caminharam. Isso é muito importante. Um beijo, abraço. Até a próxima.